Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Depois de um tempo estou aqui de volta, não vou prometer gravar vídeo direto porque não tenho cumprido minhas promessas. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Cleitinho e esse é o Amor, Política e Religião. Bom, o mundo tá pegando fogo, tá uma bagaceira desgraçada, bagunçada porra toda e vamos ver no que foi que isso deu, tá bom? Se você é daquele tipo de pessoa que tudo aquilo que não passou no Jornal Nacional, na Record ou em algum lugar é teoria da conspiração, esse vídeo não é para você. Você pode sair e fazer uma outra coisa. Não necessariamente esse vídeo é sobre teoria da conspiração, mas é sobre reflexão. Não adianta nós tentarmos olhar a história a partir de partículas. A gente tem que olhar a história a partir de um todo para tentarmos compreender o mínimo do que está acontecendo, tá bom? Então, senta na cadeira, pega a pipoca, que hoje vai ser interessante. Vídeo top, conteúdo top. Então fica ligado, porque se você não entender um mínimo de geopolítica, pode ser que você vai ficar um pouquinho perdido, tá bom? Lembrando, primeiro detalhe de todos, em geopolítica não existe mocinho e nem vilão. Putin não é mocinho nem vilão, Zelensky não é mocinho nem vilão. Todo mundo ali defende seus interesses. Cada nação defende seus interesses. Mas eu queria chamar vocês para fazermos uma viagem no tempo, mais precisamente para 2019. Todo mundo estava bebendo, casando, dando em casamento, até que chega dezembro de 2019. Um filho, uma égua lá, não sei de onde, vocês sabem, né? Teve um negocinho aí, esse negocinho escapuliu e começou a mexer com o fôlego das pessoas. As pessoas começaram a ficar sem fôlego. Vocês sabem o que eu estou falando, só que eu não posso ser muito direto com isso, porque senão o YouTube bloqueia o meu vídeo, tá bom? Mas ficou bem claro que foi aconteceu em 2019, falta de ar, respirador e assim sucessivamente, tá bom? Então, dentro desse aspecto, começou um negocinho chamado lockdown, que foi o famoso fecha tudo. E as pessoas não sabem, em sua maioria, pelo menos 90%, como é que funciona a economia. As pessoas pensam que simplesmente você pega uma impressora, começa a imprimir dinheiro virado no zezéu e vai tudo certo. E não funciona assim. Existe algo bem simples chamado a lei da oferta e da procura. E detalhe, de governo não produz dinheiro de nada. Você já viu o governo ter... Não, o governo não produz, o governo ele gasta dinheiro, ele realoca dinheiro de impostos. E algumas vezes a partir do lucro das estatais, mas que vem com o dinheiro da iniciativa privada. Tá bom? Então, nesse fecha tudo, nesse lockdown, e o governo começou a fazer o quê? Imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro até lascar, meu irmão. Nessa brincadeirinha, os Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, que tem hoje seu PIB avaliado em cerca de 21 trilhões de dólares ao ano, e que tem a sua moeda como a moeda base mundial, que é o dólar, mesmo tendo perdido 95% do seu valor de compra desde 1920 até agora, ou seja, nos últimos 100 anos, o dólar perdeu 95% do poder de compra. E a pergunta é, quanto tempo ainda para o dólar perder os 5% do poder de compra que resta? Detalhe, bem interessante a ser observado. Nos últimos 2 anos e meio, 40% dos dólares que existem no mercado foram emitidos. Ou seja, praticamente metade dos dólares que existem hoje, que estão correndo nas mãos dos americanos e no mundo todo, eles foram emitidos nos últimos 2 anos. Ou seja, houve um derramamento de dólar, causando uma inflação gigantesca. Fato é esse que os Estados Unidos hoje têm uma inflação beirando os 2 dígitos, o que chega a ser assombroso. E não adianta aumentar a taxa de juros, porque você pega de um lado e acaba esculhambando do outro. Mas que diabos que isso tem a ver com a situação toda? Bom, não quero aqui mexer com o seu imaginário, cada qual tem sua teoria, suas convicções. Eu já falei, isso aqui não é teoria da conspiração, é apenas reflexão. Reflita, eu acho que ninguém aqui é doido, ninguém é alienado, todo mundo consegue pensar pela sua própria cabeça. Pare de pensar com a cabeça alheia. Eu, particularmente, não acredito em coincidências. E, querendo ou não, esse negócio aí que tirou o fôlego das pessoas acabou mexendo com a economia mundial. Porque todos os países foram obrigados a imprimir dinheiro feito doidos. Uma corrida louca. Por exemplo, o Brasil teve que liberar 1 trilhão. A reforma da Previdência foi pro saco. Tudo foi gasto, teria que sido gasto com hospitais de campanha, mas é outra história, para outro vídeo, depois a gente vê isso. Tá bom? E não foi um caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, foi um caso mundial. Esse negocinho aí foi a primeira catástrofe que atingiu todos os continentes, todos os países, de uma forma nunca visto antes na história. Tá bom? Mas, prosseguindo sobre isso, traduzindo, tá todo mundo economicamente quebrado.
Levando em consideração que a segunda maior economia do mundo, que parecia estar preparada para essa falta de ar, tinha lá bastante máscara guardada, não sei como que sabia, bastante respiradores. Parece que alguém, assim, uma força do além, tinha avisado que ia acontecer um negócio coisado por aí, tá bom? Mas os demais países entraram numa recessão desgraçada e que ninguém sabe como sair. Literalmente no mato, sem cachorro. Só que aí, meu irmão, a coisa começou a ficar interessante. Porque o ar começou a voltar, as pessoas começaram a respirar normal, começou a abrandar a situação. Do nada, 24 de fevereiro, há uma invasão russa ao território ucraniano. Mas que loucura é essa? Terminou a falta de ar e começou uma guerra do nada. Que coincidência, né? Interessante. E o mais louco de tudo é que você olha na mídia tradicional, você vê nos canais de televisão, os jornalistas renomados dizem assim, o Putin errou o cálculo. Ele não tá... Será? Imagine você. Tava lá o Putin, lá no dia 23 de fevereiro, andando lá pro seu palácio e tal. Aí quando deu no dia 24, ele amanheceu injuriado, falou assim, não, amanheci hoje com vontade de invadir a Ucrânia. Vou mandar 150 mil homens pra fronteira, mandar mesmo um de tanque, de arma pra lá. Só um filho mais com a moto, mas releva. Vou mandar todo mundo pra lá e vou invadir a Ucrânia porque... Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos. Isso estava programado há muito tempo. Só que o Putin foi obrigado a fazer isso. O Putin não invadiu a Ucrânia porque ele quis ou porque ele é mauzão. Ele foi obrigado a fazer isso. A partir do momento que os Estados Unidos, através da OTAN, de todo o seu poderio militar, começou a imprensar. Vou tentar resumir isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já vou avisando, vai ficar longo. Só que eu vou tentar resumir ao máximo aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender que tem 3 poderes, 4, que querem dominar o mundo. Primeiro, a OTAN, através dos seus 30 países ali, aquela aliança. O segundo, o antigo Pacto de Varsóvia, que hoje tem novos integrantes ali, que seria a Eurásia. Lá, Moscou, junto com o Dragão do Oriente, mais Índia, e esses países que têm uma ideologia parecida. Terceiro, a galera da cabeça amarrada. Isso, aquela galera lá do Oriente Médio ali. Que eles têm a ideia de refazer o mundo, restaurar o califado, chegar a um novo Maomé e eles dominar o mundo. E quarto, os globalistas, que tem gente que chama de Illuminati, e deixa a imaginação correr. Mas os magnatas, a galera que detém o poder. Então, levando em consideração que existem 4 blocos ou 4 grupos de pessoas que querem dominar o mundo, vocês vão imaginar que eles vão medir consequência para isso? Não existe, cara. Ah, que vai morrer, não importa para ele, meu amigo. Vida humana tanto faz como tanto fez. Então, levando em consideração que você já sabe que existem 4 grupos que querem dominar o mundo, sem medir consequências para isso, você começa a imaginar que essa briga, desde a Segunda Guerra Mundial, ela se agravou mais ainda. Depois, com a Guerra Fria, que alguns dizem que acabou, na minha opinião como analista e como analista geopolítico, nunca acabou, e a maior prova foi isso. A gente está vivendo uma guerra por procuração lá no território ucraniano. Então, embananou um pouco, você ficou meio assim, mas se você pegar direitinho, você vai juntar as peças. Tá bom? Então, dentro desse aspecto de tentar dominar o mundo, lá vem os Estados Unidos querendo dominar de cá, lá vem a Eurásia querendo dominar de lá, houve esse choque dentro do território ucraniano. Só que aí, vamos observar algumas coisas bem interessantes dentro desse aspecto. Países como o Japão, a Alemanha, eles estavam na inércia desde 1945, ou seja, praticamente 80 anos. Cara, do nada, a galera começou a liberar arma para a Ucrânia, virado no Zezéu, aí jogando tanque, jogando arma pesada, arma de última tecnologia, com o intuito de bloquear todo esse avanço russo. Só que aí a gente vai partir para o próximo ponto, que foi, digamos, o freio que o Ocidente tentou propor para a Rússia. Que freio foi esse? Sanções. Sanção é simplesmente a ideia de você punir um país tirando seu direito de compra, de venda, dificultando a sua economia local e a sua economia mundial. A principal sanção do Ocidente, a Rússia, foi a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Cleiton, que diabos é SWIFT? O SWIFT, em uma tradução bem simples, é como se fosse o PIX dos bancos. Ou seja, se o país te vendeu, sei lá, o Brasil vendeu 500 toneladas de soja, não dá para fazer o PIX, né? Então isso é feito através do sistema SWIFT. Esse sistema SWIFT é um sistema do Ocidente em que todos os países se englobam. Só que aí, meu irmão, a gente tem que entender uma coisa. O SWIFT ele foi criado basicamente pelos Estados Unidos, pelos seus aliados, para fazer com que o dólar pudesse permanecer como a moeda principal.
Só que o dólar, ele está sendo lastreado de forma artificial. Por quê? Quando lá no início da história, lá no comecinho da questão do dólar, quando o dólar ele era pareado ao ouro. Ou seja, se você comprasse nos Estados Unidos, você poderia escolher se você receberia em dólar ou em ouro. Só que quando chegou em 1971, o presidente Nixon disse, tá errado, porque todo mundo está querendo pegar só ouro, só ouro, só ouro, só ouro. E aí o Nixon, vão arrebentar com a nossa reserva de ouro. O Nixon foi, cara, vamos acabar com esse negócio aqui, tá dando prejuízo, vamos caçar outra história, não vai dar certo. Tá doido, presidente, você vai arrebentar com a gente, o dólar vai para zero. Vai não. O presidente dos Estados Unidos foi até a Arábia Saudita, os maiores produtores de petróleo, e disse, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos proteger vocês, vamos dar proteção total a vocês e as suas reservas de petróleo, só que em compensação, todas as commodities energéticas, como petróleo e gás natural, terão que ser compradas base no dólar. Cara, que ideia, filho de uma égua, né? Funcionou até agora. Só que foi um lastreamento artificial, porque todo mundo até agora, desde 1971, só compra petróleo, gás natural, se for com base no dólar. Só que com a explosão da Rússia, do sistema SWIFT, o negócio ficou interessante, porque eles expulsaram a Rússia. E no fundo, uma das intenções da Rússia era realmente sair do sistema SWIFT. Mas por que, Cleiton? Não seria mais interessante ele criar um bloco deles mesmos? Imagine só, a Rússia ela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A Rússia é o maior produtor de trigo do mundo. Imagina o que você come com trigo aí. Imagina aí, pão, macarrão, pizza, lasanha. Cara, é coisa demais com trigo. A Rússia, cara, ela é extremamente importante no processo de globalização. E cada vez mais que você isola a Rússia, ou seja, cada porrada que a OTAN dá na Rússia, quem sente a dor é a OTAN. Por exemplo, a Rússia é o maior exportador de gás natural para a Europa. Ou seja, a Rússia literalmente aquece a Europa, principalmente a Alemanha. A Alemanha tem uma total dependência da Rússia no que diz respeito a gás natural. Tanto é que agora, nessa última manhã, já saiu a notícia de que o ministro da indústria alemã diz que é impossível cortar o gás no Stream 1, porque senão a indústria alemã vai simplesmente parar. Só que para comprar gás da Rússia, é preciso pagar o que agora? Em rublo. Ah, papai. E o dólar está caindo. Por mais que tenha se valorizado esses dias referente ao real brasileiro, mas o dólar está entrando num tipo de espiral da morte. Porque ele está deixando de ser a reserva de valor mundial. Então, galerinha, quando você vai pegar e você tenta emendar toda a situação, você percebe que essa coisinha que deixou o pessoal sem fôlego, não estou dizendo que tem, pode ter alguma coisa a ver com essa confusão que se gerou no território ucraniano. Uma coisa levando a outra, arrastando a outra. Não é teoria da conspiração, é apenas reflexão. Pense com a sua cabeça, tire as suas próprias conclusões. E em meio a tudo isso, a gente percebe que a tendência é piorar. Ô, notícia, né, Cleiton? Fala que vai melhorar. Gostaria muito de dizer que vai melhorar, né? Mas, infelizmente, a tendência é piorar. Piorar por quê, Cleiton? Porque se essa guerra escapar 1 centímetro do território ucraniano, ela pode dar uma confusão generalizada. E a gente pode ver um déjà vu do que aconteceu em 1945 e 1915. Por exemplo, essa semana o Putin já ameaçou a desnazificação, né, aquele cabo do bigode lá, que não pode falar também aqui, da Polônia. A mesma desculpa que ele usou para invadir a Ucrânia, ele está dizendo que o próximo país a ser desnazificado vai ser a Polônia. Aí de brinde, a Finlândia e a Suécia resolvem pedir ou realizar seu pedido de entrada na OTAN, já com o intuito de se proteger. O Putin já disse que se eles vierem fazer isso, ele vai colocar armas nucleares na fronteira da Finlândia e da OTAN e da Suécia. A última vez que ele fez isso, há 4 meses atrás, começou a colocar 4 meses atrás na fronteira ucraniana, nós vemos hoje o resultado. Cleiton, você está afirmando que vai acontecer uma terceira guerra mundial? Não tenho a menor ideia. A grande verdade, eu fui um dos que sempre disse que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia. O ex-presidente americano, Trump, dizia a mesma coisa. Os próprios analistas russos e americanos diziam a mesma coisa. O cara invadiu, então a gente vive um negócio que não dá para ter noção, não dá para ter certeza de nada. No entanto, a gente vive momentos tenebrosos. Então, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.